Olá, alfinetandos, estou aqui com autorização da Lumena para mais essa jornada nesse nosso corre, que não é só meu, é um corre nosso. E também com o manto sagrado aqui, comemorando o 8º título brasileiro do Flamengo, vão ter que aguentar os anti-Flamengo aí. Enfim, vamos lá. A Lumena se tornou uma espécie de caricatura da esquerda festiva. Essa ala da esquerda que muitos chamam de esquerda cirandeira, eu gosto mais de usar o termo esquerda festiva. E o que seria, né? É aquela ala do campo progressista da esquerda ali, muito presente nos movimentos estudantis, né? Assim, uma boa parcela, na verdade, dessa galera do movimento estudantil. É uma galera assim, rasa, que não tem muito conhecimento, meio papagaio de discurso, que reproduz aquilo que escuta sem refletir muito, e muito ligado às pautas identitárias, enfim, mais ou menos isso aí. Pelo menos na minha interpretação, uma definição aí de esquerda festiva. Só que a Lumena se tornou uma caricatura desse pessoal aí justamente porque ela foi ao extremo, sabe? De tal forma que a própria esquerda festiva já não aguenta mais. Já está rejeitando a Lumena. Mas vejam. A esquerda festiva, ela está rejeitando a Lumena por conta do conflito que rolou lá com o Lucas, né? Porque a Lumena chegou num nível assim que a galera falou, pô, não dá mais, né? Ela passou de todos os limites e tal, ok. Mas lá no início, quando ela implicou com os caras que se vestiram de mulher, que foi no início do programa isso aí, muitos da esquerda festiva foram para as redes sociais passar pano, defender, fazer ginástica mental, para arrumar um jeito de defender ela. Como é de costume essa galera fazer. Só que aí a coisa continuou e chegou um ponto que a galera não aguentou mais. Então, na verdade, gente, existe no Brasil milhares de Lumenas. Não vamos esquecer disso, não se enganem. E por que eu estou gravando sobre isso? Por que eu achei isso interessante, importante? Porque, estrategicamente, do ponto de vista político, eu acho horrível isso. Isso dá munição para a galera da direita. A galera compartilha nas redes sociais, fica falando lá, ó, a galera da esquerda maluca, lá o mimimi, não sei o quê. E muitas vezes a gente não tem nem o que responder. Eu não tenho nem o que responder porque os caras têm razão às vezes, né? E por que isso existe? Porque a galera desse meio, dessa patota aí da esquerda festiva, fica passando pano para as bobagens que são ditas. Não importa a motivação da bobagem que foi dita. Às vezes existem bobagens que são ditas porque acontece, né, de pessoas que estão sofrendo opressão, elas reagirem muitas vezes de maneira desproporcional, reagirem de maneira radical e tal. Isso é compreensível e tal. Existem outros motivos também, existem pessoas oportunistas que usam essas pautas para poder legitimar sua própria chatice, legitimar o seu próprio narcisismo e tal. Existem vários motivos e tal, mas o que importa é o seguinte: se alguém falou uma coisa errada, alguém falou uma bobagem, você precisa mostrar para ela que ela está errada e não ficar passando um pano e fazendo ginástica mental, tentando achar um jeito de concordar com ela, porque é exatamente isso que é feito. Sabe o que acontece? A pessoa que disse uma bobagem, ela vai achar que ela está certa, porque está todo mundo concordando, todo mundo passando um pano, e aqueles que discordam, inclusive, ficam calados para não se indispor, para não criar atrito e tal. Aí a pessoa fala, ninguém está discordando de mim, ninguém da galera que eu considero que é a galera progressista, né, está discordando de mim, pô, então eu estou muito certo mesmo, vou continuar propagando esse discurso. É exatamente isso que acontece. Exemplos, vamos citar exemplos aqui. Teve o caso lá da menina, da jovem, não sei quantos anos ela tinha, que estava usando um turbante, ela tinha câncer, fazendo tratamento de câncer, decidiu usar um turbante e foram dar palestrinha para ela, que era apropriação cultural, que estava errado, que não sei o quê, e um monte concordando, passando pano, fazendo ginástica mental para concordar com isso aí, com essa coisa absurda, sem noção, de achar que existe roubo de cultura. A pessoa que acha que existe roubo de cultura, ela não leu 2 linhas de um livro de antropologia. Eu posso falar outras coisas também, eu posso falar da Kéfera, que falou bobagens lá no programa da Fátima Bernardes, e as feministas passando pano, fazendo ginástica mental para concordar, gravando vídeo, inclusive botando na internet, uma coisa constrangedora e tal. Aí depois, quando surgem figuras como a Lumena, aí acha ruim. Ah, Lumena, não sei o que. Pô, mas faça uma reflexão e veja se no seu passado você não já fez coisas que contribuiu para esse tipo de coisa, contribuiu para o surgimento desse tipo de figura, né? Quantas vezes durante a vida dela,
caso da Lumena, não sei da vida particular dela, mas quantas vezes pode ter acontecido dela falar besteira assim para amigos ou para um grupo de pessoas, e as pessoas, em vez de chegar e discordar, chegar e mostrar para ela que ela estava errada, as pessoas preferiram fazer ginástica mental para concordar, ou fingir que estava concordando, ficar calado para não criar indisposição. Quantas vezes isso deve ter acontecido, né? Eu imagino que deve ter acontecido. Claro que eu não tenho como ter certeza. Mas eu só estou falando de coisas que são corriqueiras dentro dessa galera do movimento. Eu estou falando com conhecimento de causa, viu, gente? Eu participei do movimento estudantil, e isso que acontece na internet já acontecia presencialmente lá no movimento estudantil, nas universidades, né? Tipo assim, a galera, se, por exemplo, uma feminista chega e fala uma bobagem, dando uma palestrinha, fazendo um discurso e tal, sabe o que acontece? Aí fica um grupo concordando, outro grupo fazendo ginástica mental para tentar concordar, e outro grupo que discorda calado para não criar indisposição. Aí a pessoa acha que ela tem razão. Ninguém está discordando de mim. Ninguém discorda de mim. Pô, tem 20 pessoas aqui, ninguém discorda de mim. Pô, eu tenho razão mesmo. Aí eu vou continuar, a pessoa continuar com esse discurso aí, falando para Deus e o mundo. Então, diversas ideias completamente equivocadas são reproduzidas dentro do campo progressista, porque todo mundo fica passando pano ou se omitindo, né? Aqueles que ficam calados, tudo bem, todo mundo tem o direito de ficar calado, ok. Pior de tudo é passar pano. Por exemplo, quando se fala da questão do lugar de fala, que é um termo muito utilizado pelas feministas, né? E a maioria delas não sabe nem o que significa isso aí. Não sabe. Mas sabe por que elas não sabem e continuam não sabendo? Porque elas vão falando e ninguém discorda. Ninguém chega para dizer, olha, você errou aqui, né? Vamos corrigir isso aqui. Não. As pessoas ficam fazendo ginástica mental para concordar, e outras que discordam ficam caladas, não falam, né? Se omitem. E elas acabam acreditando que lugar de fala tem a ver com autoridade. Não, não tem. Ah, você não tem lugar de fala para falar sobre esse tema. Ou seja, ela entende que, a maioria delas, né, entende que lugar de fala tem a ver com autoridade, mas não tem nada a ver com isso. Lugar de fala é você entender a posição da pessoa dentro do debate. Se o debate é sobre machismo, o homem entra no debate como privilegiado e a mulher entra no debate como vítima. É só isso. Não quer dizer que o homem está automaticamente errado e a mulher está automaticamente certa. Não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com autoridade. É só entender a posição e contextualizar a fala dentro da posição. Se a mulher fala alguma coisa, você tem que contextualizar. Olha, ela é vítima, então vamos contextualizar a fala dela dentro da posição dela, posição de vítima. É só isso. Não tem nada a ver com autoridade. Até porque pode existir um homem que estudou muito sobre feminismo, que conhece muito sobre feminismo, mesmo sendo um homem. A posição dele no debate não mudou, ele continua entrando no debate como privilegiado. Mas ele pode chegar como privilegiado com um grande conhecimento sobre o tema. Mas a maioria das feministas não sabem disso. Porque elas vão falando, ninguém discorda. E aí vai virando uma bola de neve. Então, antes de você ficar atacando a Lumena, tá? Pense sobre as suas atitudes, se você em algum momento não contribuiu para isso aí. Sabe, para o surgimento de figuras como ela, porque ela virou uma caricatura até por estar no Big Brother e tal, não sei o quê. Mas existem outras figuras como ela também. E pense de que maneira você contribuiu para isso aí também. Isso é tudo. Se você gostou, dê um joinha, se inscreve no canal, compartilha bastante aí nas redes sociais. Valeu!